Nós estamos concluindo esse volume do Alimento Diário, a cura pela palavra, e hoje, especificamente, concluindo a mensagem 4, que fala o modelo de Jesus na obra de Deus. E a partir de amanhã, nós já vamos começar com o novo volume do Alimento Diário, o enviado de Deus. Se você ainda não recebeu o seu alimento diário, peça para o irmão do seu grupo familiar encarregado disso, para a gente poder estar acompanhando todas as manhãs. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos nos humilhar diante de Ti. Ó, venha falar ao nosso coração. Senhor, que eu possa ser fiel àquilo que está em Teu coração, para eu transmitir com fidelidade à Tua igreja. Senhor Jesus, Senhor Jesus, todos nós temos muita consciência de nossas obras. Por exemplo, você sabe fazer arroz? Quem sabe? Você sabe dirigir carro? Então, nós temos consciência daquilo que nós sabemos fazer. Você sabe passar um Pix? E redigir uma carta? Eu não sei se você respondeu sim a todas as minhas perguntas, mas nós temos consciência daquilo que nós sabemos fazer e daquilo que nós não conseguimos fazer direito. Agora, o problema é que na grande maioria das vezes que nós sabemos fazer algo, seja um simples arroz ou dirigir um carro, raramente nós dependemos do Senhor. A menos que caia um temporal e a estrada começa a arruinar, a menos que o gás esteja por acabar, ou você está com aquela dor de cabeça que você não está conseguindo nem ver o arroz direito, aí você pede socorro para Deus. Mas na maioria das vezes, nós fazemos a nossa obra confiando na minha experiência. Eu lembro meu pai falando, referindo-se à irmã dele como sendo a melhor cozinheira que ele havia conhecido na vida. E ela cozinhava gostoso mesmo. E eu fui visitá-la uns dias atrás, e ela está com Alzheimer. Esqueceu. Não sabe mais fazer um arroz. A maior cozinheira que meu pai conheceu não sabe mais fazer arroz. Irmãos, eu estou falando isso porque são coisas do nosso dia a dia. Às vezes, se nós precisamos fazer algo grandioso, nós lembramos
de pedir socorro ao Senhor. Mas, infelizmente, na maior parte das vezes, nós não dependemos. Eu estava fazendo uma conta simples. Se eu prego há mais de 30 anos, praticamente toda semana, foram mais de 1000 mensagens que eu já dei. E é uma luta, irmão. Porque eu não posso confiar na minha experiência. Não é porque eu dei uma palavra fiel na semana passada e agora eu vou chegar e vou ter a mesma fidelidade. É o dia a dia nós temos que depender do Senhor. É por isso que o sangue de Cristo está disponível para nós. É por isso que nós temos que ter humildade. Errei, Senhor. Perdoa, Senhor. E vamos aprender a usar o sangue do Senhor a cada momento que necessário. Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiro livro, Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Até aqui. Irmãos, o Senhor, Ele está mais preocupado, não é com a nossa obra em si, é com a nossa pessoa. Se eu entro num carro e vou dirigir, eu sei dirigir, eu tenho experiência no barro, eu estou confiando em quem? Em mim. Essa pessoa está inadequada para servir o Senhor. Aqui é a diferença de Abel e de Caim. E Deus chega para Caim e fala: se procederes bem, não é certo que será aceito? Ou seja, Deus, Ele não simplesmente descartou Caim de uma vez, advertiu ele. O Senhor, essa manhã, Ele vem nos advertir. Ele não quer, não é a nossa obra, é a nossa pessoa. E é por isso que nós vamos agora para a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Dois, 5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui. Está falando de obra aqui? Não. É óbvio que o Senhor Jesus fez uma obra, mas ele está apontando aqui para a nossa atitude, a nossa pessoa precisa ter o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, eu entrar numa cozinha para fazer um arroz, que eu sempre fiz, desde criança, eu tenho que ter esse sentimento. Ou seja, eu não vou depender da minha experiência, da minha força. É por isso que muitas vezes o Senhor deixa a gente queimar o arroz, para lembrar a gente. De repente, você esqueceu que está ligado o fogo. Quando você vê lá, já está tudo queimado. É porque Ele quer nos lembrar. Em tudo, nós precisamos depender do Senhor. Quando nós fazemos o serviço baseado na nossa própria força, nós vamos querer reconhecimento. Agora, se eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós vamos estar fazendo para o Senhor como servo. Servo não precisa ficar tendo reconhecimento. Servo é escravo. Se eu vier limpar o local de reunião com uma atitude da minha pessoa, eu vou querer, ficou muito boa a sua arrumação. Aí, se os irmãos não reconhecem isso, eu também não vou arrumar, mas não ninguém. Ninguém gosta do jeito que eu faço. E assim vai nas diversas áreas do nosso viver. Nós vamos querer o reconhecimento. Nunca me elogiaram. Então, não vou fazer mais não. Mas o servo, a atitude que o Senhor quer é a atitude de um servo. É a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O servo não tem salário. O servo, ele foi comprado. Ele é um escravo. Nós somos esses escravos, comprados pelo precioso sangue do Senhor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Em Filipenses, fala que o Senhor a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso padrão.
O Senhor, Ele anela ver em nós tal atitude. Agora, quando nós estamos em nós mesmos, nós vamos ter atitudes diferentes. Por exemplo, vamos abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, 22, 23. Não pense que essa atitude não acontece entre nós. O que nós estamos lendo aqui eram os principais apóstolos. Ali os 11 apóstolos, o Judas já estava saindo da jogada. 22, 23. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles suscitaram também uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Está vendo? Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como... E aquele que dirige, seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Irmãos, a atitude de Caim era aí. Por que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a minha? A atitude ali dos próprios apóstolos peraí, nós estamos todos servindo aqui. Quem que é o maior? Essa é a atitude quando nós servimos em nossa própria força. Quem sabe arrumar esse local melhor do que eu? Quem sabe lavar aquele banheiro melhor do que eu? Ou quem é que dá a melhor palavra? Nós temos isso aqui no sangue, é na carne, irmãos. Quem é que sabe dirigir melhor? Nós fazemos esse tipo de pergunta constantemente, mesmo que a gente não fale, mas a gente pensa. Quem sabe administrar melhor do que eu? Quem sabe isso? Quem sabe aquilo? O problema é que nós, na maioria das vezes, não atentamos que o Senhor, Ele está mais preocupado com a nossa pessoa do que a nossa obra.
A nossa obra é temporal. Renê, quem te ensinou você dirigir ainda dirige? Não. Comigo também não. Você vê como que a nossa obra aqui na terra, ela é passageira. Mas o Senhor procura adoradores que o adorem em verdade e em espírito. A nossa obra, ela só tem duração se ela for feita no espírito. Irmãos, é por isso que nós nos reunimos, para alimentar o nosso espírito. Se nós não alimentarmos com a palavra do Senhor, o tempo vai passar, nossa obra humana vai passar, e nós não vamos estar aptos a fazer a obra do Senhor. O Senhor nos adverte: não vos enganeis, a nossa luta aqui é o quê? É contra principados e potestades. Ou seja, alguém está vendo aqui algum principado e alguma potestade? Não. Com esses olhos, nós não conseguimos ver. Mas você já viu quantas intrigas às vezes aparecem no nosso meio? Por quê? Você ouve uma coisa, repete aquilo displicentemente, o outro já pega aquilo pela metade e vai um telefone sem fio. E de repente, eu ouvi dizer que Renê fez isso, eu ouvi dizer que Flávio fez isso, e vira uma confusão. Por quê? Porque os principados e as potestades, eles não estão incomodados com quem está lá no mundo, mas eles vêm atacar aqueles que estão buscando se alimentar da palavra do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que ser aqueles que amam a verdade. Nós temos que ser aqueles que amam os irmãos, mesmo que humanamente você não tenha nada a ver. Mesmo que eu nunca tenha visto o Fábio antes, mas a partir do momento que o Fábio crê na morte e na ressurreição do Senhor, a palavra fala que ele foi feito o quê? Filho de Deus. Se ele é filho, ele é meu irmão. Então, eu vou ter que amá-lo como meu irmão. Eu vou ter que acolhê-lo como meu irmão. E você não joga fora seu irmão porque ele te bateu. Quem aqui já apanhou de irmão? E não foi poucas vezes, não. E eu não deixei de amar meu irmão porque ele me bateu. Mas por quê? Porque eu sou irmão dele. Porque eu tinha consciência que, tal como ele era uma criança também. E nada
mais normal do que uma criança batendo em outra criança. Eles estão crescendo. Agora, não é normal um de 40 anos bater no outro. Não é normal. Mas quando a gente cresce, a gente deixa de ter atitudes de criança. E é isso que o Senhor anela, ver o crescimento da vida de Deus em nós. É por isso que nós aguardamos a ressurreição dos mortos. Senhor Jesus, Tessalonicenses, vamos ler 4:13. Desculpa, primeira Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, despertará os em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, aqui está falando dos que dormem. Quem são esses, os que dormem? É os que já dormiram, que já morreram em Cristo. Quantos irmãos já dormiram no Senhor e ainda não chegou o momento da primeira ressurreição? Paulo aqui, ele se coloca, ele tinha esperança de estar entre os que estivessem vivos. Outra coisa que eu quero chamar a atenção: o toque da trombeta. O que é um toque de trombeta? Trombeta, originalmente, era usado um chifre, né, para dar o sinal de guerra. Toque de trombeta é convocação militar. Tocou a trombeta, vai ter guerra. Quem vai ser chamado? Se fosse hoje uma guerra de verdade aqui no Brasil, quem que seria convocado? A Maria? Não. Quem tem formação militar, quem tem idade adequada. Eu já não seria.
60. Mas os jovens aí, que tivessem feito serviço militar, seria convocado. Lá em Israel, as mulheres têm que prestar serviço militar 2 anos. Os homens, 3 anos. Quando estourou a guerra lá agora, todos que estavam em idade foram convocados. Mas nenhuma criança foi convocada para a guerra. Ou seja, a nossa pessoa hoje tem que estar crescendo na vida de Deus. Para quando chegar o final dos tempos, quando houver finalmente o encabeçamento desse mundo por Cristo, esse mundo vai ser encabeçado por Cristo. A gente olha hoje a nossa política, dá nojo. A gente olha até mesmo a justiça desse mundo, parcial. Não dá para a gente ficar satisfeito a ver a condução do mundo. Mas por que nós estamos sendo treinados? No senso de justiça de Deus. Vai ser a igreja, ou seja, os homens criados por Deus, encabeçados por Cristo, é que irão estabelecer a justiça de Deus aqui na terra, como é feita dos céus. No trono de Deus, nos céus, sempre a vontade dele é feita. Mas existe 1/3 dos anjos. Olha, 2/3 fiéis a Deus, 1/3 seguiram a Lúcifer. E esse 1/3 tem feito miséria no nosso mundo. Tem feito confusão nas nossas famílias. E se nós bobearmos, faz confusão até na nossa vida. É por isso que nós temos que ter a atitude que houve em Cristo Jesus, de nos humilhar. Uma pessoa que se humilha, e chega o irmão para ele e fala: irmão, cuidado, você está errando nisso. Ah, o que é isso, rapaz? Quem sabe lá da minha vida? Essa é uma atitude de uma pessoa humilde? Não. A atitude de Jesus é humilde. Ele, mesmo sendo Deus, ele não se aferrou ao fato de ser Deus, mas assumiu a forma de servo. Nasceu como homem da Virgem Maria. Nasceu por obra do Espírito Santo. Ele tinha a mesma natureza que nós temos, mas ele nunca pecou. Ele sofreu os mesmos tipos de tentação que nós sofremos. O diabo ali ficou cercando ele, tentando ele. Mas ele estava armado com a palavra de Deus.
Cada vez que vinha uma tentação, ele refutava aquela tentação com a própria palavra de Deus. E é por isso que o sacrifício dele foi aceito. Como nós vimos, ele entrou pela porta das ovelhas. Ele entrou cumprindo plenamente aquela Páscoa. Até hoje, os judeus comemoram a Páscoa. Mas quem cumpriu a verdadeira Páscoa foi o Senhor Jesus. Quando naquele 14 de Nisan, ele foi sacrificado pelos nossos pecados. E depois, 3 dias depois, ele ressuscitou dentre os mortos. E a palavra fala que ele se tornou o Espírito que dá vida. Por que ele tinha que se tornar o Espírito que dá vida? Para ele estar acessível a nós hoje. Então, quando nós invocamos ele, é a força dele, é ele mesmo que vem fazer a obra em nós. Então, ele vai transformando a nossa pessoa e vai nos dando força para mudar a nossa obra. Eu vou fazer o arroz, mas dependendo dele. Eu vou dirigir, mas na dependência dele. Eu vou fazer tudo debaixo da dependência dele. Isso vai fazer toda a diferença. Quando chegar a hora dele estabelecer o reino nessa terra, e ele tocar a trombeta, nós estaremos atentos. Chegou a hora. Mas uma criança ouviu uma trombeta, ela vai continuar a brincar. Ela ainda vai ter 1260 dias para entender o significado do toque da trombeta. Mas vai ser uma recuperação final que eu não quero estar presente. Por isso, vamos aproveitar o hoje, o agora. Vamos levantar, nos reunir em pequenos grupos e ruminar essa palavra.